Bom, essa aqui é a SP de HDMI dock, tá? Para Tang Primer 20K. Ela tem 5 switches, né? Na verdade, ela tem 5 push buttons. Ela tem entrada Ethernet com um adaptador aqui, né? Eu acho que é de 100 MB. Aqui tem um conversor USB aqui, né? E aqui a gente pode trocar, né, de device para host e host para device, é on the go. Aqui é para debugging, né? Acredito que dê para programar a placa também por essa porta, não estou seguro. Aqui é a porta HDMI que a gente vai utilizar, né, para projetos aí de emulação. Aqui nós temos alguns LEDs, né? Na verdade são 6 LEDs. Aqui a gente tem alguns switches, né, de 2 estados, né? Então dá pra ver. Para baixo está ligado e para cima está desligado. Aqui a gente tem um jack P2. Eu não tenho certeza se é P2, beleza. E aqui a gente tem algumas saídas PMOD, tá? Tem as saídas PMOD. Aí aqui alguns conectores aqui para cabo flat, né? Esses conectores PMOD, a gente consegue ver aqui atrás, aqui ó, quais são os pinos que eles usam, né? Eu gosto muito desses conectores PMOD, em especial porque a MuseLab, eles fazem uns módulos com conectores PMOD que são muito bons, tá? E aqui a gente tem um esquemático aqui da placa, né, como um todo, tá? Aqui ó, é 10 e 100 MB, né? Tá. Então é isso, tá? 5 botões, input de 5 volts, né? Legal. Tô dando um exemplo, tá? Eu tenho um PMOD aqui de VGA, né? Infelizmente, isso daqui é uma coisa que eu não curti muito. Esse aqui é um módulo, né, de porta VGA da MuseLab, tá? Existem vários, né? Tem um módulo de porta HDMI, tem um módulo de display, né, LED, né, SPI, tem um módulo de só de LED, né, comuns, né? Tem vários segmentos, né? E aí eles usam esse padrão aqui, né, com esse afastamento aqui, né? Só que esse afastamento, ele é incompatível com essa distância aqui. Você não consegue encaixar. Então, se você tiver que encaixar, você tem que encaixar assim, ó, né? Você vai ter que encaixar assim, tá? Você não consegue fazer o encaixe assim desse jeito, né? E aqui tem algumas, por exemplo, se eu usar o PMOD LED, eu só vou conseguir usar essa perna aqui, né? Porque os sinais de sincronia, eles são obrigatórios, né? Então só vou conseguir, teoricamente, usar a cor verde aqui, né? Que é G0, G1, G2 e G3, né? E aí eu não vou conseguir colocar outras cores porque essa perna aqui vai ficar do lado de fora, tá? Mas é isso, né? Bom, mas tudo bem que com uma placa dessa daqui a gente vai usar a saída HDMI, né? Bom, e aqui a gente tem aqui a Core Board. Eu fiz uma grande besteira. Eu acredito que eu não falei isso aqui no canal, tá? A versão 0.4 e 0.3 do Nestang, ele tá com problema no flash via SPI, tá bom? E aí quem quiser fazer o flash, né, na memória flash, né? Quem quiser gravar, né, a bitstream na memória flash, eu recomendo fortemente, tá, usar o programador oficial da Goin, tá? Porque o idiota aqui não sabia, usando o OpenFPGA Loader, dava problema. E aí eu fui fazer a substituição de uma maneira caseira da memória SPI, né? E aqui a gente vê o resultado. É aqui onde ficava a memória SPI, tá? Eu fui fazer a solda. Eu até tenho a estação de retrabalho, só que eu fiquei com preguiça de usar a estação de retrabalho. Eu vou tirar isso aqui rapidinho. E eu removi os pads, né? Então não tenho nem como os pads, as ilhas saíram, né? Junto com o chip, né? Que estão aqui inclusive, né? Eu achei que, na verdade eu achei não. Eu tô bem seguro que durante o processo esse chip aqui SPI tenha brincado, né? Eu tenho algumas memórias SPIs aqui comigo.
Eu tenho as memórias SPIs aqui comigo, tá? Que são novinhas, tá? Que são novinhas. E aí eu ia fazer a substituição, né? Inclusive essa daqui que eu tirei, o plástico, era justamente para isso. Era justamente para isso. Bom, e por que eu não fiz? Não fiz porque o pad foi junto na brincadeira. E aí agora eu só consigo usar esse FPGA programando a bitstream direto na memória RAM, né? Então, bom, para quem tá com a placa intacta, eu recomendo, tá? Eu recomendo com empenho. Se for gravar na memória flash, grava usando a IDE oficial da Goin, tá? Aquele programador oficial da Goin. É só encaixar, né? Aqui. Você pega, você encaixa isso aqui. Essa presilha aqui, eu tenho a dock versão light. E eu acredito que essa presilha aqui da versão HDMI, ela é mais frágil, tá? Mas ela ainda assim tá firme. E aí basta fazer a programação, né? Eu não sei se isso aqui ainda serve, né, para fazer a programação. Deixa eu pegar aqui a caixa que veio essa dock aqui. Bom, e aqui eu tenho a caixa, né, que veio, né, a dock. Eu pedi a dock separada. Eu já tirei, né, a dock daqui, né, dessa caixinha aqui, mas vem com um adaptador aqui USB tipo C para USB normal, para você colocar aqui, né, espetar um pendrive, né, se caso você queira fazer alguma emulação de computador. Aqui tem esse cabinho aqui e veio também com, parece alguns jumpers. Mas é isso, tá? É isso que veio. Aqui eu tô com a placa antiga, né? A placa versão light. E aqui dá pra perceber que a distância aqui do conector PMOD é diferente. Ó, esses conectores PMOD, ó. Esse aqui, ó, tem um afastamento de ele tem um afastamento aqui de um pino, né? Então aqui, por exemplo, onde eu consigo fazer encaixe aqui direto, ó, onde eu consigo fazer encaixe direto, esse aqui, se eu fizer, vai ficar alguma coisa do lado de fora. Não sei se nem se eu consigo fazer sobrando. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Não consigo. Não dá, não encaixa. Não encaixa. Não encaixa, nem como. Só dá pra fazer assim, desse jeito, né? Assim dá. Então é isso. Então, conectores PMOD de 2 terminais, você não vai conseguir utilizar. Só de um terminal só. Bom, e como um FPGA aqui vai ficar para emulação, eu caí na asneira de comprar só a dock sem a placa. Depois eu me arrependi e acabei comprando a Core Board separada. E ela chegou recentemente, tá? Chegou na verdade ontem na minha casa. E aí eu já fiz a abertura, tá? Mas eu fiquei um pouco decepcionado. E eu queria mostrar aqui no vídeo, tá? Também vem com um adaptador desse, né? E por que eu tô falando que eu fiquei decepcionado? Porque aqui dá pra ver claramente, olha. Ó, esse FPGA aqui foi usado. Não só o FPGA aqui, ó. Ó, dá pra ver o estado da memória RAM aqui, ó. Isso aqui é marca de uso. Ó, esse aqui, ó, esse chip aqui foi usado. Acho que não dá nem pra perceber aqui. Ó, a Cipid me mandou essa placa de cima aqui, ó. Ó, dá pra ver pela coloração da serigrafia. E aqui, ó, o meu próprio FPGA tá menos usado do que eu comprei novo, né? Aqui, ó, o estado da memória, ó, a serigrafia da minha memória. Ó, eu vou pegar aqui uma outra placa para eu mostrar. Quando a placa ela é pouco utilizada, ela fica com essa serigrafia aqui legível ainda. Ó, essa memória aqui RAM, essa memória RAM aqui da SK Hynix, ó, tá bem legível. Eu usei muito pouco essa placa aqui, tá? No entanto, você pega isso aqui,
Ó, e compara, você percebe que ela foi utilizada, o chip foi utilizado, tá? Dá até pra perceber aqui, ó, pelos Goldfingers, ó, ó, dá pra ver que tá marcado aqui, ó, na pontinha, ó. Então essa placa aqui que a Cipid me vendeu foi usada, tá? E aí, qual é a sugestão que eu dou? Pra quem for comprar só a core board, tá? Manda um recado lá pra Cipid, ó, vocês estão mandando placa usada, tá? Não quero receber placa usada. Ah, essa aqui veio com a memória SPI, né? Inclusive, ó, não sei se dá pra ver, ó, a memória SPI, ó, serigrafia também, ó, de que já foi usado em flash, né? Tá? Serigrafia de que já foi usado em flash. Eu tenho uma outra placa dessa aqui, que eu nem sequer utilizei. Eu vou mostrar aqui melhor, pera aí. Essa placa aqui eu comprei a Lite, a Dock Lite e também a Core Board, tudo num kit só. Comprei pra algum caso de acontecer alguma coisa. Olha só, essa placa aqui... Ah, não, engano meu, eu já utilizei uma vez, mas foi muito pouco. Ó, dá pra perceber a diferença. Dá pra perceber a diferença. Então eu queria abrir esse parêntese. Manda um recado na hora de for comprar. Na hora de comprar, manda um recado pra Cipid, ó, eu quero meu FPGA novo, tá? Memória nova. Bom, mas feita essa observação, vamos dar prosseguimento aqui pro vídeo aqui. Eu vou, ao invés de utilizar um computador, né, que eu estava utilizando antes, na verdade eu vou continuar utilizando o computador, né? Só que, como agora você tem o loader, podendo compilar o loader para o Linux, você consegue usar numa plaquinha como essa aqui. Para quem não conhece, essa aqui é a Orange Pi Zero, tá? Eu já tenho um vídeo dela apresentando essa plaquinha aqui no canal, tá? Eu gosto muito da distribuição Armable, tá? A gente controla os GPIOs aqui, é bem interessante, tá? Eu vou compilar o loader e também o OpenFPGA Loader, tá bom? Porque é o seguinte, já que eu tô sem memória flash, quando eu ligar, né, eu uso o OpenFPGA Loader para gravar na memória RAM, a bitstream, e aí aproveitando, eu também faço o envio dos comandos, né, via controle, né? Então tudo numa coisa só. Então eu preciso dessa plaquinha para fazer o flash da bitstream direto para a memória RAM e, além disso, para fazer o envio dos comandos para a placa, tá bom? Vai ficar meio confuso porque vão ficar duas portas Ethernet, né? Uma para cada placa, mas eu nem vou usar a porta Ethernet, né? Eu vou usar a configuração via Wi-Fi, né? E fica um projeto mais portátil, né? Ao invés de você conectar no gabinete ou no notebook, você pode colocar isso tudo aqui numa caixa, né? Num pote de margarina, alguma coisa assim, né? Colocar tudo num lugar só e aí vira um console, né? Por FPGA, né? Claro que você pode rodar isso aqui por emulação, né? Aqui, né? O Nintendinho aqui, né? Por emulação. Mas por FPGA, né? Usando a bitstream, você consegue fazer através dessa plaquinha aqui numa forma mais compacta, né? Vamos para a compilação aqui do programa do Loader e do OpenFPGA Loader para essa plaquinha, para a gente preparar ela para utilizar com essa dock aqui.